Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu recebo o Dr. Jamal, ele é especialista, é um otorrinolaringologista, palavrão, né? Mas ele cuida dos nossos ouvidos, do nariz e da garganta. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais quais são as doenças respiratórias mais comuns, né? Os cuidados que a gente tem que ter, especialmente com essa criancinha pequena que você tem aí na sua casa. Doutor, é um prazer te receber, viu? Fica à vontade. Muito obrigado. Como eu sempre digo para as mamães, a pediatria, basicamente, no dia a dia, se divide em duas partes. A puericultura, que é cuidar de uma criança normal, e otorrinolaringologia, porque o que a criança tem? A criança tem tosse, rinite, resfriado, dor de garganta, dor de ouvido, não é assim? Comuns, né? Essa é a situação mais comum, né? Então, com relação às doenças respiratórias, especialmente do bebê pequeno, a gente encontra a rinite do lactente. A rinite do lactente ela é caracterizada por um entupimento no nariz, secreção no nariz, na criança bem pequena, até os 2 anos de idade, mais ou menos, né, que é considerado lactente. Mas ela já, quando o bebezinho nasce, ele já vem com esse pacote? A criança já nasce, muitas vezes, já com o nariz entupido ou desenvolve nas primeiras 2, 3 semanas. Isso leva a um desespero enorme de vocês, mamães, porque vocês vê o bebezinho tentar respirar e não conseguir. Dá muita dó, né? Você quer ajudar de todo jeito. Mas nós conseguimos dar dicas para muita ajuda, legal. com certeza. Então, a rinite do lactente, a rinite alérgica também é extremamente comum. Existem estatísticas que mostram que nas grandes capitais, até 40% da população tem algum tipo de alergia respiratória. São crianças que espirram muito, coçam muito o nariz, escorre o nariz o tempo todo, entope o nariz com frequência, né? Essas crianças, então, podem desenvolver uma situação muito comum da criança, que é a tal da carne esponjosa, que tecnicamente o nome adenoide. A adenoide é o crescimento anormal de um tecido que toda criança tem. Então a criança nasce com adenoide, viu? Não é aquela história, ele agora está com adenoide. Não, todas as crianças nascem com adenoide. E a adenoide tem um ciclo na vida do ser humano. Ela vai crescendo e depois diminui. Mas se ela crescer demais, ela pode levar a sintomas muito comuns de nariz entupido, criança roncar, babar, dormir de boca aberta, aquele sono muito agitado, sabe a criança? Não é tranquilo, não né? É tranquilo. Não descansa, né? Não descansa, você põe a criança para dormir, ela acorda de ponta cabeça, né? É um sono muito agitado. E isso também, obviamente, leva a uma enorme preocupação de vocês, mamães, porque às vezes vocês ficam lá mexendo a criança para ver se ela volta a respirar, porque muitas vezes tem a apneia do sono associada. Então, dá muito medo. Dá muito medo, aí a mamãe não consegue dormir, não consegue descansar. Também isso leva a um prejuízo da família toda, não é só então da saúde do bebê. Ocorre que a adenoide muitas vezes também acaba dificultando a drenagem das secreções e levando então a sinusites de repetição. Sim, criança pode ter sinusite. A sinusite pode ser consequência dessa adenoide? Pode ser consequência da rinite. Porque não tem passagem e ele vai ficando obstruído. Exatamente. Então o sistema respiratório produz secreções que tem que drenar, além da passagem do ar. Então o nariz serve para respirar, para drenar as secreções, além do olfato também natural. Mas quando existe uma obstrução, seja ela adenoide, sejam as conchas nasais, que aumentam quando a pessoa tem uma rinite alérgica muito forte, muito prolongada, ou situações mais incomuns como pólipos que podem acontecer, mas qualquer coisa que dificulte a drenagem acaba levando a uma situação de dificuldade da drenagem das secreções, acúmulo e sinusites de repetição. Então pode ser adenoide a causa sim. Entendi. Aí o que acontece? Retém toda aquela secreção, né? Sabe, mamães, aquelas crianças que estão sempre encatarradas? Meu filho está sempre encatarrado. Não, mas essa é a frase, é claro, meu filho está sempre encatarrado. As menininhas na escola, toda hora,
nariz, é o olho, não consegue respirar. Essas crianças muitas vezes acabam desenvolvendo também otites, inflamações nos ouvidos. Uma coisa leva a outra, né? De tanta obstrução, essa secreção para dentro dos ouvidos e acaba levando a uma situação que a gente chama de otite secretora. Muito comum, sabe o que é? A mãe leva a criança no pediatra, o pediatra fala, ó, a criança está ótima, mas o ouvido está vermelhinho, mas está tudo bem. Volta na próxima consulta, a criança está ótima. Pois é, mas o ouvido continua vermelhinho. Então, muitas vezes, mesmo sem apresentar sintomas evidentes de dor, vazamento de pus, mesmo assim, a criança muito obstruída, ela pode desenvolver as otites também, tanto a otite secretora quanto a otite... Nossa, e aí dá dó porque dói bastante, né, doutor? Na crise aguda dói, mas fora da crise não aparece nada, tanto que nós chamamos comumente essa otite secretora de otite silenciosa. Ela não aparece, ela só o pediatra acha estranho muitas vezes, mas a criança não tem dores. O que acontece, dependendo da intensidade dessa secreção, ela pode bloquear a livre transmissão do som e a criança escutar menos. Tá, doutora, agora, assim como as doenças respiratórias são muito comuns, também é muito comum aquelas dicas, né, de vó, dica da amiga, dica do Google, muito né, comum todo mesmo. mundo tem uma diquinha pra dar pra ajudar, e aí nem sempre, né, as recomendações são certas. O que a gente pode dizer que é bacana fazer, nos casos para quem é bebezinho ou para quem já é maior, e o que não se deve fazer? Sim, a grande dica, gente, é, em primeiro lugar, entender que o sistema respiratório trabalha sempre úmido. Secreções que são fluidas saem fácil. Secreções que são grossas, espessas, não se movimentam com facilidade. Então tá aí a Por isso que o ar seco é tão ruim, né? Piora. Exatamente, resseca a secreção e ela não consegue ser mobilizada. Tá. Então, tá aí a primeira dica, umedecer sempre o nariz com soro fisiológico. Soro fisiológico não vicia, pode pingar à vontade, pode lavar o nariz do bebê ou da criança pequena. Uma dica muito legal, amornar o soro fisiológico antes de pingar. Então, vai com mais facilidade. Além de ele ser menos desagradável, porque aquele pingar um negócio gelado no nariz é meio chato, né? Ele morna menos desagradável e ele se mistura mais facilmente às secreções. Amornou, toda troca de fralda, quando o bebê estiver deitadinho, operação troca de fralda, não é assim que a gente faz? Pega tudo, prepara, vamos lá! Soro fisiológico já está morno, deitou o bebê. E mais um passo aí na sua troca. Mais um passo valiosíssimo. Valioso. Tchum! Joga o conta-gotas com força no nariz. Vai afogar o bebê? Não, não vai afogar o bebê, é soro fisiológico. Um de cada lado, ou mais, um de cada lado, tá ótimo. Ok? O conta-gotas, quando você põe no narizinho e devolve no frasco, sempre fica uma secreçãozinha, não é? Isso. Então, para esta secreção não contaminar o frasco, no dia seguinte você joga fora o restante do soro. Tá. Lava o conta-gotas, lava o frasquinho e põe mais soro. Tá. Ou seja, todos os dias você vai ter um soro que não está contaminado. Legal. Ok? Segunda dica que é muito legal. Inalação com soro fisiológico e ou umidificador. Gente, a inalação é muito legal, porque as partículas muito pequenas vão passar no sistema respiratório e umedecer o sistema respiratório todo, fazendo com que essas secreções se mobilizem mais fácil. Mas o bebê não quer. Que bebê que gosta? E criança pequena, como é que você faz inalação? Nem a gente, né? Aí você vai fazer inalação no bebê de um mês, na criancinha de 1 ano ou de 1 ano e meio. Não quer, não é assim? Não tem problema. No soninho da tarde, coloca o aparelhinho do lado, ok? E deixa lá 15 minutinhos, ou pode colocar mais uma vez a inalação. Quanto que coloca de soro? Põe o máximo que couber no copinho lá. Tá. Coloca o quê? Somente Só soro. soro fisiológico.
Terceira dica boa para o sistema respiratório é elevar um pouquinho o colchão para o bebê dormir um pouquinho com o dorso elevado. Não é botar travesseiro assim, não adianta, ok? Então o que você pode fazer... É o corpo, né, que tem que vir, não é a Exatamente. cabeça. Então você levanta o colchão do bercinho, põe um travesseirinho embaixo do colchão, devolve o colchão e a criança vai dormir um pouquinho mais com a cabeça elevada. Isso vai ajudar, então, no sistema respiratório, vai ajudar a respirar um pouco melhor. Quando a criança é um pouco maior, hoje a gente tem um recurso muito legal. São os sprays de jato contínuo de soro fisiológico. Tem várias marcas no mercado. São aqueles frascos de metal, não é de vidrinho. Ele é um frasco no qual, quando você aperta, fica saindo o soro o tempo todo. Como se fosse um inseticida, um desodorante. Você aperta e fica... Um aromatizador. Um aromatizador, ele fica lá. Então, enquanto você aperta, ele está irrigando. Mas, para a criança muito pequena, às vezes a ponteirinha você não consegue colocar no nariz. Então, para crianças acima de 2 anos, mais ou menos, a rigor você pode para qualquer idade, mas para criança muito pequena, conta-gotas é legal. Para criança maior, spray de jato contínuo de soro fisiológico, vem de qualquer farmácia, é uso livre, não precisa de receita, não vicia, não tem vasoconstrictor. Vasoconstrictor é aquele remedinho de desentupir que as pessoas usam muito. Então isso pode ser usado sem dúvida nenhuma. Se for uma criança maior ainda, ao invés de elevar o colchão, você pode elevar os pés da cama no lado da cabeceira. Coloca 2 suportezinhos de 10 a 15 centímetros. Isso vai ajudar também a dormir melhor. Esse umidificador que o senhor falou é aquele aparelhinho que a gente compra e ele fica dando o jatinho. Isso. Tá, esse pode. Agora, e a mãe que ainda tá naquela receita de colocar uma bacia com água no quarto? Olha, a questão é a seguinte, nós queremos umidificar o ambiente, correto? Isso. Muito bem. Por uma questão até física, a bacia tem uma área de evaporação que não é muito grande. Então o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai colocar a bacia de água, no dia seguinte ainda tem água na bacia. Sim. Então não umedeceu o ambiente o suficiente. Então, aí, mais uma dica para vocês. Se você não tiver o umidificador, opte por molhar toalhas de banho e colocá-las estendidas em cadeiras ou nos móveis, porque a toalha, ela tem uma área muito grande de evaporação. Então aí sim você pode encharcar a toalha, colocar ela numa cadeira, você pode pôr um plástico e a toalha em cima. Pode ser bem úmida, viu? Não precisa pingar, mas ela pode ser bem úmida. Aí amanhã ela vai acordar sequinha, porque evaporou tudo. Mas não há dúvida de que o umidificador é a melhor opção. E aí, as mamães perguntam, não, mas o umidificador vai gerar umidade no quarto, vai gerar mofo. Eu ouço bastante isso. Não é verdade? Tem essa questão. Veja, obviamente, se o ar já está úmido o suficiente para gerar um mofo, você não precisa do umidificador. Esta dica é para as épocas de clima mais seco, que em geral são de abril até mais ou menos agosto, setembro. Então são esses meses onde a gente vê que o ar realmente pode ser mais seco e com isso levar ressecamento do nariz, não é? E agora uma última pergunta, doutor. E aqueles aspiradores de nariz, né, de bebezinho, que a gente vê bastante, eles são recomendados? Como que funciona? Olha, é assim, a bombinha de plástico, infelizmente, ela não funciona direito, ela é muito difícil. Eu recomendo para vocês, se você assistir o próximo vídeo nosso, você vai ver uma dessas bombinhas bem legais. E as bombinhas que infelizmente não vendem no Brasil. São aquelas a pilha, que são pequenos aspiradores de nariz de bebê. Esses sim funcionam muito legal e eu recomendo para quem tiver a possibilidade ou de ir para o exterior ou algum amigo trazer. São então bombinhas, são aspiradores nasais a pilha. Esses são os melhores. São mais eficientes. Aquela perinha não consegue. Mas enfim, você não consegue ir para os Estados Unidos. O que nós vamos fazer? Vamos usar a bombinha, não é?
Então, como é que você vai usar essa Isso. bombinha? Sempre, gente, sempre primeiro joga o soro e logo em seguida a bombinha. Ou seja, se o narizinho tá com catarrinho, não vai com a bombinha direto. Entendi. Ele não vai conseguir puxar. Ela não vai conseguir Porque puxar. tem a questão de umidificar que a gente acabou de falar, Isso, né? porque o catarro é grosso, ele Tá. não sai. Então, joga o soro e bombinha, imediatamente. Bom, eu acho que deu pra ajudar bastante vocês, né, a sair desse desespero aí quando o bebezinho para, né, parece que para de respirar ou tá com o narizinho muito entupido. Acompanhe que o nosso próximo vídeo a gente vai detalhar um pouquinho mais o nariz, a garganta e o ouvido. Doutor, muito obrigada pelo nosso papo, viu? Adorei conversar com o senhor. Obrigado, aproveitem, hein? Aproveita, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários que o doutor vai ter o maior prazer em responder. Com certeza. Até mais!